43 Reincarnated capítulo 169. Autor: Sorri Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. A bordo do porta-aviões Petropavlovsk, de Sua Majestade Imperial Rutena, o tenente Razul Rustameva estava andando pelo enorme hangar sob o convés do navio com o capacete debaixo do braço, oferecendo vistas de todas as aeronaves, desde hélices e aviões a jato, sendo atendidas por técnicos masculinos e femininos e equipe de manutenção. Sim, tripulação feminina. Foi a coisa mais inacreditável do mundo. Mulheres em um navio de guerra. Apenas 3 anos atrás, o próprio czar, juntamente com a czarina, apresentou um projeto de lei para permitir que as mulheres entrassem no que antes eram empregos apenas para homens, como militares, construção e operações fabris. O projeto de lei atraiu um grande clamor de facções conservadoras tradicionais, protestando que as mulheres não deveriam ter permissão para empregos de alto risco, com argumentos válidos e estúpidos sendo apresentados. Ainda assim, o projeto de lei foi aprovado na legislatura no Conselho Imperial por uma boa maioria, para a grande alegria das facções feministas na Rutênia. A alegria deles durou pouco, pois os trabalhos ainda os examinavam minuciosamente, como separar o joio do trigo. Quando o primeiro lote de mulheres se alistou para fazer parte da marinha. Todos os marinheiros têm pensamentos excitados e têm problemas para trabalhar perto deles. Parte da vida na marinha é estar no mar por meses sem pisar em terra e estar perto de homens suados o tempo todo. Uma receita para a festa da salsicha acontecer. E aconteceu. Depois do campo de treinamento, espancamentos e trotes, os homens e mulheres agora se respeitavam como irmãos e irmãs na guerra. Ainda assim, há negócios engraçados acontecendo, mas desde que não chamem a atenção do comandante ou causem conflitos entre a tripulação de seu navio. Muitos funcionários notaram sua aparência e acenaram uma saudação para ele. Razul saudou de volta seus camaradas antes de pular no elevador gigante atualmente ocupado por caças Wright. Ele fez sinal para o operador do elevador começar a levantá-los e, com um apertar de botão, o som cacofônico da hidráulica e pneumática encheu o ar enquanto eles subiam para a cabine de comando. Alguns momentos depois, ele desceu da plataforma para uma grande cabine de comando de uma aeronave, onde foi recebido por uma forte rajada de vento que soprava do oceano. O spray do mar estava frio em seu rosto e braços, fazendo-o tremer levemente enquanto se aproximava da borda, olhando para outro magnífico navio navegando ao lado do Petropavlovsk Aircraft Carrier. Mesmo que a noite tenha sido envolta pela escuridão, Razul ainda pode distinguir a aparência do majestoso encouraçado, o navio de Sua Majestade Imperial Rutena, Imperador Alexandre IV, pelas luzes de navegação e lâmpadas fixadas ao longo de seu contorno. Ele nunca tinha visto nada tão grande em sua vida. Ele não pôde deixar de se perguntar como diabos aquele navio está flutuando. Vale o mesmo para o porta-aviões em que ele estava. Verdadeiramente, eles são símbolo da grandeza e poder rutenos. Foi devido a estes navios que o fez querer servir mais o seu país e o seu imperador. Agora, chegou a hora de provar sua lealdade e devoção ao império e às pessoas que vivem sob ele. Tenente. Uma voz chamou. Razul sacudiu de seu devaneio antes de se virar. Parado ali, ele vê outro jovem. Ele não parecia muito mais velho do que ele. Provavelmente acabou de se formar na mesma academia da Força Aérea que ele. Mas ele o reconheceu porque eles já haviam se encontrado antes na sala de reuniões. Ele será seu guia em Baqui, um parceiro dentro do Wright. Tenente Medete Malenev. Tenente Medete? Como vão as coisas? Razul caminhou até ele. Eles ainda estão carregando mísseis e bombas na aeronave, então não vamos voar tão cedo. Entendo, Razul disse enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Onde estamos no cronograma? Medete pegou sua carteira e abriu. Por que você não ouviu o briefing antes? Não, eu só quero revisá-lo uma última vez antes de partirmos, Razul respondeu. Tudo bem, ele suspirou enquanto olhava para o cronograma. Vamos sair do porta-aviões junto com 11 caças Suraitas 2240 HRS e chegar a Tóquio às 2315 HRS.
Nosso objetivo é lançar um ataque diversivo ao depósito que, com sorte, desviará a atenção da polícia e dos militares que cercam a embaixada. As forças especiais e o guarda de segurança da embaixada neutralizarão as forças restantes e seguirão para o aeroporto onde o avião de carga Bogati pousa na pista de pouso hostil. Nosso trabalho é fornecer cobertura para o avião de transporte e os VIPs, interceptando o maior número possível de aeronaves inimigas enquanto debilita suas defesas antiaéreas. Assim que tudo estiver limpo, devemos retornar ao encontro com o avião de reabastecimento aéreo Gagana no mar de Yamato para reabastecimento aéreo e pousar em Vladivostok. Medete fechou o livro ao concluir a resenha. Somente com esses dados, podemos concluir que não poderemos retornar ao porta-aviões até que ele atraque em Port Arthur. Então é só isso, hein? Razu perguntou retoricamente. Praticamente, Medete respondeu em concordância. Estou meio animado e nervoso ao mesmo tempo, para ser honesto. Esta é a nossa primeira missão real. Isso é diferente dos exercícios de simulação e prática de manequim que tínhamos em nossa escola. O governo disse que somos o único país do mundo que possui as aeronaves mais avançadas tecnologicamente. No entanto, esse título não terá sentido se o piloto por trás dele for incompetente. Afinal, o que faz a aeronave é o piloto que a controla. Depois de caminhar um pouco, Razu e Demet alcançaram seu caça-alrite com tripulantes vestindo camisas vermelhas montando mísseis AIM-7 Sparrow e AIM-9 Sidewin sob as asas do jato. Foi a única coisa que Razu e Demet notaram quando foram apresentados ao conceito de porta-aviões. Tudo no convés deve ser bem coreografado e, para fazer isso com eficiência, os tripulantes no convés devem usar cores que especifiquem as funções e responsabilidades enquanto trabalham. Existem 7 cores no total, com cada cor categorizando suas funções: roxo, azul, verde, amarelo, vermelho, marrom e branco. Por exemplo, os vermelhos, aquele que está carregando seu jato agora é responsável por mover, montar e armar a aeronave. As camisas amarelas são chamadas de atirador, oficiais de manuseio de aeronaves, oficiais de catapulta e equipamento de detenção e diretores de avião. São os homens e mulheres que tratam e dirigem os aviões, principalmente para o taxiamento. As funções impedem a concentração de mão de obra em uma tarefa e, o mais importante, evitam que os espiões entrem em lugares que não deveriam. Razu não conseguia pensar em nenhum outro país que implementasse tal processo em seus porta-aviões. Provavelmente porque estão 10 passos à frente em termos de design e tecnologia. Pensar que seria o caso o revigorou ainda mais. Eles esperaram pacientemente pela hora de sua partida. 5 minutos antes do início da operação, os camisas amarelas puxaram o caça-alrite para o lançador de catapultas no meio da cabine de comando. Razu e Demet o seguiram e subiram a escada. Com um dossel aberto, eles pularam no avião de caça-jato. Razu sentou-se na frente enquanto Demet sentou-se atrás e ambos colocaram seus capacetes de voo. Demet fechou o velame e olhou ao redor através da janela e viu um caça-alrite com uma barreira elevada atrás, preparando-se também para o lançamento. Olhe para aqueles caras. Espero que eles não cometam erros desajeitados como fizeram na academia. Demet riu. Com certeza eles deveriam. Razu riu suavemente e continuou. Ok, vamos iniciar a lista de verificação pré-voo. Quando estavam prestes a fazer as verificações pré-voo, o rádio tocou em seu capacete. Wright 1 a 2, você é o segundo na fila. Eles reconheceram a voz do homem. Era do chefe aéreo no controle da cabine de comando. Copie esse chefe. Razu respondeu calmamente e começou a fazer a verificação pré-voo. Então, depois de 5 segundos de silêncio, ele estendeu a mão para Demet através de comunicações. Como estamos nos flaps e stabs? Demet olhou para trás enquanto verificava os flaps e golpes da aeronave em movimento. Tudo certo, ótimo. Vamos verificar os sistemas de armas. O canhão girou e os mísseis dispararam. Estamos todos prontos para ir, disse Razu. Ok. Vamos rolar então, Demet disse. Razu ergueu o polegar para o atirador lá embaixo.
indicando que eles estão prontos para o lançamento. Segundos depois, o caça-aureta ao lado deles gritou alto enquanto os uniu em direção ao final do porta-aviões com a ajuda do sistema de catapulta, lançando no ar. Ok, nós somos os próximos, prepare-se, Razu informou a Demet quando o atirador levantou a mão e se ajoelhou. Quando o atirador baixou a mão, o sistema de catapulta foi ativado e Razu empurrou o acelerador para frente, fazendo com que os dois motores Turbojato Dynamic Systems J79 rugissem estrondosamente. Os dois ficaram grudados em seus assentos enquanto o avião a jato acelerava de 0 a 200 km por hora em um curto espaço de tempo. Assim que foram soltos do convés, suas cabeças balançaram para frente e para trás enquanto voavam no ar. Estamos no ar, Razu anunciou enquanto se recostava no assento. Vamos dar a esses filhos da puta da carpa malhada uma lição de por que eles não devem foder conosco. Reencarnated capítulo 170. Ruternia Empire, São Petersburgo, 17 de outubro de 1927, 16h50. Comando do edifício do Estado-Maior. Ops. Sim, obrigado, Primeiro-Ministro Arthur. Agradeço muito sua ajuda. Por favor, envie a Sua Alteza Real Diana meus cumprimentos. Alexander sorriu antes de desligar o telefone. Ele olhou em volta de seus generais e ministros que antecipavam notícias que determinariam se a Operação Donzela seria ajustada ou não. Apenas pelo som de seu tom de voz e sua escolha de palavras, eles poderiam dizer que Alexandre traria boas notícias. Senhoras e senhores, acabei de receber notícias do primeiro-ministro do Império Britânia. Tenho o prazer de informar a todos que estão emprestando veículos para o transporte do pessoal da embaixada e de minhas irmãs, além de fornecer um meio de comunicação ao Império Yamato, onde persuadiram o governo a estender o prazo por mais uma hora. Parece que não estamos mudando nada nos planos e vamos proceder como planejado. Ao terminar suas palavras, aplausos irromperam no salão. Alguns bateram palmas enquanto outros simplesmente comemoraram com um sorriso no rosto. No entanto, sua celebração durou pouco, pois a seriedade da situação no Império Yamato atingiu todos eles mais uma vez. Então eles se sentaram e voltaram ao trabalho. Então, como estão as coisas, Ministro Alexei? Alexandre começou. O porta-aviões Petropavlovsk acaba de lançar seu esquadrão e está indo para Tóquio neste momento. O mesmo vale para o Bogati Cargo Aircraft, que agora está a menos de uma hora da capital. É um jogo de espera, majestade. Só temos que observar o movimento de seus militares. Falando nisso, eles fizeram alguns movimentos. O que você quer dizer? Alexander perguntou com preocupação em sua voz. Aparentemente, eles implantaram a primeira frota do Mar Amarelo, e o 6º e 8º Exército do Império Yamato guarnecidos em Anseong e em Pyongyang estão marchando para o norte, em direção a Senuiju. Estas são as imagens que obtivemos de nossos aviões espiões Babai patrulhando na península Chuzon. O avião espião Babai é uma cópia do Lockheed 2 com algumas grandes melhorias usando computação digital e câmeras melhores. Os aviões estão voando a cerca de 80 mil pés ou 24 mil metros na estratosfera ao redor do mundo tirando fotos à noite. Amigo ou inimigo, Alexander vai querer ter informações de tudo que os aviões espiões podem ver. Até agora, os aviões espiões ainda não foram localizados devido à falta de aviões de patrulha em outros países que possam voar tão alto e à falta de radares mais poderosos. Alexander olhou para a tela onde mostra imagens em preto e branco de tropas e tanques marchando em colunas. Parece-me que eles estão se preparando para a guerra, comentou Alexander. Eu sabia que havia algo suspeito dentro do Império Yamato. Eu concordo com Vossa Majestade, Sebastian falou. Eles têm escondido de nós o fato de que estão se preparando para a guerra até agora. Eles sabiam que o ataque aconteceria às nossas granduquesas e as consequências disso. Se eu fosse adivinhar, diria que os militares do Império Yamato estão a bordo com o plano de nos provocarem uma guerra emboscando as granduquesas. Filho da puta, Alexander amaldiçoou baixinho enquanto massageava suas têmporas. Usar minhas irmãs como meio de começar uma guerra. Malditos bárbaros. Bem,
Eles pediram, então vamos dar-lhes o inferno. Senhor Alexei, quais são nossas opções de retaliação contra o Império Yamato? Tenho certeza de que perguntei sobre isso recentemente. Já planejamos Vossa Majestade, disse Alexei com orgulho. Então compartilhe com o resto de nós, Alexander ordenou. Começaremos na cidade de Senuiju, que fica perto da nossa fronteira. Temos uma razão para acreditar que os Yamato estão atrás dessa cidade, pois é a única região na Península Choson a qual o Império da Rutênia tem acesso direto. Alexei fez uma pausa enquanto acenava para o operador ampliar a tela, fornecendo o resto das pessoas dentro do comando UPS mais perto. Como todos sabemos, a fronteira entre a Manchúria e a Península Choson é este longo lago chamado Rio Yalu. A única coisa que conecta nossas terras é esta ponte que construímos ao lado do Yamato há 3 anos. Foi concluído há apenas um mês. Agora, essa ponte tem importância estratégica para nossos militares. É a única maneira de colocar divisões de tanques de infantaria dentro de Chuzon. O alto comando militar de Yamato sabia disso, então eles estão correndo para chegar lá e possivelmente destruir a ponte. Alexei explicou. As sobrancelhas de Alexander se estreitaram quando ele entendeu o que Alexei estava insinuando. Então, você está dizendo que devemos assumir o controle da cidade antes que os Yamato coloquem as mãos nela? Alexandre questionou. Alexei assentiu com confiança, seguido pelos outros generais, e insistiu com ele. Temos que ser rápidos, Majestade. O exército do Império Yamato estacionado em Pyongyang está a apenas 2 horas de chegar à cidade. Temos alguma unidade na área? Alexander perguntou enquanto examinava o mapa mais uma vez. Alexei respondeu imediatamente. Existem, Majestade. A 15ª Divisão de Infantaria e a 36ª Divisão Blindada estacionadas em Dandong. Eles são as únicas forças na área que podem ir a Siniju a tempo e estabelecer um perímetro defensivo. Enquanto isso, o 5º Exército guarnecido em Shenyang seguirá, mas são 2 horas, talvez 3, porque mobilizar grandes tropas leva tempo. Agora, podemos deter os avanços de Yamato iniciando bombardeios em suas posições, mas há um problema. Alexei limpou a garganta antes de falar novamente. Não estamos em guerra com o Império Yamato e bombardeando antes que exista um estado de guerra entre nós. Isso seria uma violação da Convenção de Genebra e poderíamos enfrentar uma reação internacional de nossos aliados e vizinhos. Alexei está certo, Vossa Majestade. Sergei finalmente falou. Existem protocolos aqui a serem considerados. Uma delas é informar nossos aliados, o Reino da Noruega e a República Francesa. Em seguida, falamos com o Império Britânico e o Império da Eulande, que tem um bom relacionamento com o Império Yamato para evitar condenações verbais. Se fizermos isso, podemos isolar o Império Yamato. Portanto, se você deseja bombardear suas posições, primeiro deve declarar guerra a eles. Já podemos justificar, um ataque às granduquesas do Império Ruteno é uma provocação de guerra. Alexander suspirou ao ouvir que realmente eram muitos. Entendo. Entrarei em contato com cada um de seus governos, um por um, e deixarei claro para eles que a Rutênia decidiu entrar em guerra com o Império Yamato. Então, Alexei, agora você pode embaralhar seus bombardeiros e transmitir minhas ordens ao Comando Militar do Leste de que estamos em pé de guerra. Sim, Sua Majestade. Tem algo que estou perdendo? Alexandre perguntou. Sebastião avançou e acrescentou. Sim, você tem, Sua Majestade. Já que você está considerando a guerra e o teatro será no Extremo Oriente, você deve colocar o distrito sob lei marcial. Você tem razão. Comece a trabalhar no rascunho. Voltarei a ele mais tarde, Alexander ordenou e continuou. Além disso, marque uma ligação com o presidente do Conselho Imperial. Diga a ele que estou declarando guerra ao Império Yamato agora. Ele notificará o resto. Considere feito, Sua Majestade. Sebastião curvou-se e voltou para seu assento. Alexander pegou o telefone e chamou a operadora. Conecte-me ao presidente da República Francesa. Reencarnatei de capítulo 171.
Na embaixada Rutena em Tóquio, Roland acabou de receber outra transmissão do Comando de Operações sobre o início da Operação Donzela. Ele correu em direção ao quarto da Grã-Duquesa, onde encontrou as três discutindo entre si. Os dois já acordaram de seu cochilo estressado. Todos olharam para ele no momento em que o viram entrar. Roland curvou-se desculpando-se por interromper a conversa, mas há um assunto urgente que exige que ele informe as Grã-Duquesas sobre o plano de evacuação elaborado pelo alto comando. Suas Altezas Imperiais, partiremos em 50 minutos. Por favor, reúna suas coisas importantes. Vou esperar aqui fora. O que aconteceu, Roland? Justina se adiantou enquanto levantava uma questão. Aparentemente, o governo do Império Yamato não está cooperando. O Estado-Maior Conjunto do Império da Rutena é forçado a tomar a decisão de tirar todos nós daqui pela força. Os britânicos foram contatados por Sua Majestade Alexander, solicitando ajuda na forma de veículos para resolver nosso problema de transporte. Eles estão agora a caminho daqui. Sua Majestade, Alexandre, declarará a guerra contra o Império Yamato assim que a extração for concluída. Seus rostos ficaram pálidos depois de ouvir as palavras mais pesadas de toda a humanidade, implicando que vidas inocentes estão sendo tiradas. Justina podia sentir a culpa em seu coração. Imagine que ela e sua irmã não foram para o Império Yamato. Existiria um estado de guerra entre Rutena e Yamato. Pareceu-lhes que eles estão em falta aqui. Isso a deixa ainda mais triste do que antes. Agora as vidas que serão desperdiçadas nos campos de batalha estarão em suas mãos e eles não poderão fugir disso. Não há nada que possamos fazer para parar a guerra. Posso falar com minha irmã mais uma vez? Justina implorou enquanto as duas duquesas concordavam com a cabeça. Roland balançou a cabeça sombriamente. Sinto muito, Sua Alteza Imperial, Sua Majestade, Alexandre, já se comprometeu com a decisão. Não acho que será reversível, pois ouvi dizer que Sua Majestade informou o Conselho Imperial de sua resolução. Por favor, prepare-se. Ao dizer isso, Roland recuou e fechou a porta, esperando por eles. Vê-los em seu estado melancólico de alguma forma causa dor de cabeça, pois ele não estava acostumado a ver seus rostos, que muitas vezes estão cheios de energia e alegria vibrantes. Fora da embaixada, a polícia estava ficando preocupada com os movimentos que aconteciam dentro dela. Funcionários queimando documentos e seguranças apontaram seus rifles de ferrolho para eles de maneira antagônica. Com o passar dos momentos, a tensão entre os dois lados vai ficando cada vez mais pesada, gerando uma cena que deixa a todos preocupados com sua segurança. Era palpável e precário que, a qualquer momento, um deles pudesse apertar acidentalmente o gatilho de suas armas e o inferno explodisse. Uma palavra dos superiores dizia-lhes que o prazo fora prorrogado por mais uma hora. Parece que o Império da Rutênia conseguiu negociar com seu governo. Pode ser o caso, mas a maneira como as coisas estão acontecendo por dentro parece diferente. Pareceu-lhes que Rutênia não tem intenção de cumprir suas exigências de entregar o criminoso Zero. O assassino que foi enviado pela Rutênia para matar uma das pessoas mais influentes de Yamato, Shinzo Sakawa, mais tarde, dirigiu como um louco tentando atropelar civis antes de se abrigar na embaixada da Rutênia. Como os covardes do mal, os Rutis são. Eles não poderiam estar mais irritados quando também receberam a notícia de que as forças de segurança das Grã-Duquesas do Império da Rutênia derrubaram os portões do Palácio Imperial de Tóquio, profanando-o. Enquanto estavam em serviço, ouviram um leve estrondo vindo das ruas. Isso fez com que virassem a cabeça e vissem uma fila de veículos vindo daquela direção. A polícia que estava estacionada na estrada barricada avançou e entrou no centro, levantando a mão e sinalizando para que parassem. As luzes que saem dos faróis são ofuscantes, fazendo com que os policiais semicerrem um pouco os olhos. Mas conforme os veículos se aproximavam, ele notou uma bandeira tremulando no capô. Uma bandeira do Império Britânico. O que eles estão fazendo aqui? Foi o primeiro pensamento que veio à mente dos policiais. No entanto, ele deve relatar isso ao seu superior, que é o chefe com quem eles estavam agora. Chefe! Ele gritou,
saudando o chefe de polícia que já notou a presença do comboio. Ao se aproximar da barricada, perguntou aos policiais quem havia parado o comboio. Quem é esse? Não sei, mas as bandeiras indicam que são do Império Britânia. Então o que você está fazendo parado aí? Vai e pergunte a eles sobre suas intenções. O chefe de polícia respondeu asperamente a ele. Sim, senhor. O policial respondeu imediatamente, saudando enquanto corria em direção ao carro da frente assim que o carro parou. Enquanto isso, outros oficiais que vigiavam a embaixada também foram alertados e correram para o bloqueio. Os policiais apontaram uma lanterna para a janela, permitindo que ele visse o motorista que levantou a mão por reflexo para impedir que a luz machucasse seus olhos. Com base apenas em sua aparência, eles são ocidentais. Esta rua está interditada no momento. Por favor, vire-se e saia, disse o policial severamente na língua Yamato. Ele sabia que eles não iriam entendê-lo, mas o tom de sua voz deveria ser suficiente para dar a entender que ele estava ordenando que eles fossem embora. O carro ficou quieto por algum tempo até que a janela baixou e estendeu a mão, segurando o que parecia ser um papel oficial. Surpreendentemente, o homem respondeu na língua Yamato, fluentemente com todos os sons bem feitos. Recebemos ordens de Londres para entregar esses veículos à Embaixada da Rutenia. Limpe a estrada e deixe-nos entrar. Uma ordem oficial da capital do Império Britânia. Isso está acima de seu nível de pagamento. Ele acenou para seu chefe com um aceno de mão. O que é desta vez? Perguntou o chefe. Eles dizem que são do Império Britânia com uma ordem para entregar esses veículos à Embaixada Rutena. O que? O chefe questionou incrédulo. Ele olhou para as fileiras de veículos barulhentos esperando para passar. Há 4 ônibus Leyland Model 1926 no total, o suficiente para acomodar 100 pessoas. O chefe imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Os britânicos pretendem ajudar a equipe do Império da Rutenia a escapar. Se for esse o caso, ele não pode deixar isso acontecer. Ele estava sob ordens estritas de seus superiores para não deixar uma única alma passar pela barricada. No entanto, ele ainda queria confirmar, então foi até o lado do motorista e pegou o papel com suposta autorização. Ele apontou a lanterna para a carta e examinou seu conteúdo. Foi assinado pelo embaixador do Império Britânia, mas não há assinatura dos lados de Yamato, o que significa que este documento em sua mão é inválido e não tem poder real. Sinto muito, mas não recebemos notícias de nossos superiores sobre este aviso. Então vou ter que pedir para você sair do local. O chefe de polícia devolveu a carta ao motorista. Mas o homem não vacilou e, em vez disso, saiu do veículo de maneira agressiva e caminhou até o chefe. Acho que você não entendeu. O primeiro-ministro do Império Britânia ordenou que nosso embaixador entregasse esses veículos ao Império Rutenia e ele deve chegar lá, não importa o que aconteça. Receio que seja você quem não entende a situação. Temos ordens de nossos superiores para não deixar ninguém entrar, mesmo que seja do Império Britânia, do Império da Irlanda ou dos Estados Unidos. Vocês, ocidentais, pensam que podem nos atropelar facilmente. Ele estalou e gritou furiosamente. Como você ousa levantar a voz para mim, seu macaco? O britânico agarrou-o pelo colarinho e sacou um revólver Webley, enfiando o cano sob o queixo do chefe. Este súbito ato de agressão fez com que os outros policiais apontassem suas armas para os oficiais britânicos. Eles responderam da mesma forma, apontando suas armas para a polícia. Foi um impasse, mas a polícia manteve a vantagem numérica. Que palavras arrogantes você tem aí, hein? Posso lembrá-lo de que está apontando suas armas para oficiais britânicos. Se você atirar em nós, isso seria uma clara provocação de guerra. Sua insignificante nação insular pode resistir ao poder do Império Britânia? O chefe de polícia não respondeu e permaneceu em silêncio. Achei que não. O britânico baixou o revólver e voltou a falar. Agora, diga aos seus homens para se afastarem e liberarem a estrada para nós passarmos. Caso contrário, o Império Britânia pode não ficar do seu lado em sua próxima guerra com os rutenos. Reencarnatei de capítulo 172.
Senhor, você tem que dar uma olhada nisso. Victor inclinou a cabeça para a direita enquanto chamava Roland, que estava falando com um dos funcionários da embaixada. Roland lançou um olhar superficial para Victor e perguntou: por quê? Os britânicos chegaram aos nossos portões com o ônibus. Eles estão pedindo permissão para entrar nos terrenos da embaixada, explicou Victor. Oh, eles finalmente chegaram, hein? Roland olhou para o relógio de pulso. Faltam apenas 30 minutos para o Bogatir pousar. Informe o embaixador sobre isso. Irei encontrar nossos amigos lá embaixo e sobre a metralhadora Gatling. Sim, acho que vamos precisar dela de volta ao Bukavak. Victor soltou um suspiro prolongado. Mas acabamos de montá-lo no telhado. Você quer que o desçamos de novo? Bem, a julgar pelas nossas circunstâncias, não estamos mais segurando o forte. Estamos abandonando-o. Portanto, faça o que lhe for ordenado e peça ajuda aos outros. Não vamos deixar nada que Yamato possa usar contra nós depois. Vou descer agora. Victor fez uma saudação antes de se virar e seguir em direção ao escritório do embaixador. Roland sorriu brevemente antes de descer as escadas, acompanhando os funcionários da embaixada que carregavam caixas cheias de arquivos e documentos. Ainda há muito para queimar. Quantos documentos sensíveis esta embaixada tem para queimar até virar cinzas? Não que isso o preocupasse. Roland estava apenas curioso. Ele chegou à saída da embaixada e viu os guardas se reunindo no portão da frente com seus rifles de ferrolho apontando tensos para o comboio britânico. Mesmo à distância, Roland pode ouvi-los trocando palavras. Olha, nós quase fomos assassinados no confronto anterior e apesar de todos vocês verem nossas bandeiras tremulando em nossos capôs, vocês ainda não querem que entremos para deixar vocês pegarem seus ônibus. Que fodidamente surreal. O homem britânico disse com descrença. Sinto muito, mas temos ordens a seguir. Não podemos deixar ninguém entrar na embaixada sem a permissão do embaixador e do chefe de segurança. O homem esfregou a cabeça em frustração. Você não está ciente de que estamos aqui para salvar vocês, rotenos, com veículos para tirá-los deste país maluco que quer ver sua cabeça ser cortada. Ou isso é algum estranho ritual religioso ruteniano para fingir consciência da ajuda prestada? Não, não sabemos disso, disse o guarda, sua voz ficando mais firme. Isso faz sentido. Eles mantiveram isso em segredo e nunca pensaram em contar a você? Típico, absolutamente típico. De qualquer forma, você já enviou um de seus homens para informar seu embaixador e já se passaram 10 minutos. Quanto tempo vocês demoram para falar sobre isso? Os Yamis estão se preparando para derrubar seus portões. Um silêncio caiu sobre os guardas enquanto eles assimilavam o que ele havia dito. Mas, felizmente, Roland chegou bem a tempo. Está tudo bem, abra os portões. A voz de Roland soou atrás deles, fazendo-os olharem no momento em que viam sua figura. Eles imediatamente ficaram em posição de sentido e saudaram. Um momento depois, eles fizeram o que lhes foi dito, abrindo os portões e permitindo que os veículos que a Britânia prometesse emprestar à Rutênia entrassem na embaixada. A polícia de Yamato só podia assistir, incapaz de fazer qualquer coisa, pois não estava pronta para as consequências caso atrasasse ou interferisse com os britânicos. Roland Makarov, o chefe interino da segurança da embaixada ruteniana. Roland estendeu a mão para o oficial da Britânia, que apertou educadamente. Você pode me chamar de Max. Ele se apresentou e continuou. Eu sou o encarregado de trazer cada um de vocês para o aeroporto. Devo dizer que seu país está em apuros. Sim, bastante precário no momento. Roland concordou com suas observações. Por enquanto, nossa única prioridade é deixar a embaixada. Ambos soltaram as mãos e começaram a caminhar pelo estacionamento. Ao chegarem lá, Max notou um veículo crivado de balas e seus vidros. Ele não diria estilhaçados, mas é a melhor palavra que ele pode usar para descrever seu estado. Foda-se. Então era verdade que o exército Yami atirou em seu comboio. Max franziu os lábios enquanto tirava o boné achatado pelos danos causados ao veículo.
percebendo agora a possível retaliação do Império Rutênia caso isso acontecesse. Notícias chegam até eles. Bem, eles já fizeram e ele só pode adivinhar que não será uma demonstração diplomática, mas sim uma demonstração de força. Sim, aqueles macacos estúpidos mataram 2 dos meus homens no processo e nós abatemos dezenas deles em defesa para proteger nossas grã-duquesas. Não há como essa situação terminar pacificamente. Apenas por suas palavras, Max pode inferir que o Império Rutênia já tomou sua decisão sobre o que fazer com o Império Yamato. Para ser honesto, entrar aqui é muito fácil, mas sair será um problema. Um grande. Afinal, os malditos siamês não querem que você deixe o local porque está de posse de um homem que eles querem muito deter. Isso é apenas o truque deles, Roland zombou. Mesmo que o homem de quem estamos falando não esteja aqui, eles ainda vão inventar outro motivo para nos conter aqui. Roland procurou algo em seu bolso. Tirou um maço de cigarros, que abriu prontamente. Ele ofereceu um para Max, mas ele recusou. Desculpa, cara, eu parei de fumar. Roland levantou uma sobrancelha, surpreso. E mesmo? Sim, minha esposa e eu vamos ter filhos nos próximos 2 meses e os médicos nos disseram que fumar pode prejudicar o crescimento das crianças. Não quero que isso aconteça. Roland franziu a testa e não conseguiu se relacionar com sua situação. Afinal, ele não tem uma mulher em sua vida em primeiro lugar. Ainda assim, você não me contou sobre seu plano de sair. Max mudou de assunto. Não me diga que você vai usar as bandeiras da Britânia como escudos. Nós temos um plano, disse Roland, inalando profundamente e exalando a fumaça. Seus olhos se desviaram olhando para a polícia de Yamato que observava atentamente. Você saberá em breve. Ele jogou o cigarro no chão e o esmagou sob os pés. De repente, alguém o chamou. Senhor. Eram Victor e Matvei erguendo a metralhadora M134 de 38 quilos. O design estranho, mas familiar, chamou a atenção de Max. Eles desenterraram isso do porão. Parece muito pequeno e muito novo. Bom trabalho em descê-lo. Agora monte em nosso Bukavaki. E onde estão os outros 2? Eles estão descendo com o outro, senhor. Bom, vamos sair em 20 minutos. Assim que terminar, anuncie a todos para sair da embaixada e embarcar nos ônibus. Sim, senhor. Victor e Matvei assentiram em reconhecimento e cumpriram seus deveres. Isso não é uma metralhadora Gatling? Max perguntou, apontando o dedo para a arma carregada por Victor e Matvei. Sim, Roland confirmou. Mas um tipo mais poderoso de metralhadora Gatling. 20 minutos depois, funcionários da embaixada começaram a lotar os ônibus, sentados em seus respectivos assentos. As grã-duquesas do Império da Rutênia pularam no danificado Bukavaki. Embora suas miras tragam memórias assombradas, o veículo ainda é durável o suficiente para protegê-los de balas leves. Juntamente com a metralhadora com torre, é o veículo mais seguro em que eles podem colocar as mãos. Do lado de fora do Bukavaki, Roland dá uma olhada neste relógio de pulso novamente, verificando a hora. 10 minutos antes do Bogatir pousar. Então ele desviou o olhar para o céu. A qualquer segundo agora, ele murmurou baixinho. Segundos depois, um grito fraco pode ser ouvido acima e, de repente, um flash de luz iluminou o céu escuro brevemente seguido por uma grande explosão que balançou a terra sob seus pés. O que diabos foi isso? Max exclamou, dando um passo para trás, enquanto Roland apenas deu de ombros, sem se incomodar com todo o espetáculo. Sirenes de ataque aéreo ao redor da cidade uivaram enquanto holofotes piscavam para procurar no céu noturno suspeitos de bombardeiros com seus longos feixes de luz focados. Isso faz parte do seu plano. Max gritou de preocupação. Sim, é. Agora entre no seu veículo. Estamos saindo daqui. Hein? Seu país causou isso. O sargento do exército Yamato gritou com raiva para Roland. Um grande número de forças de Yamato recebeu notícias de seu quartel-general e foi desviado para chegar ao local da explosão o mais rápido possível. Isso diminuiu seus números, o que Roland e o alto comando ruteno previram.
Roland esperou um minuto antes de pressionar o fone de ouvido. Dê a eles o inferno. Matvei sorriu diabolicamente ao receber uma ordem pela qual esperava há muito tempo. Isto é para Igor e Oleg. Ele gira os canos do M134 para enfrentar uma extremidade do pino fortificado apressado de Yamato pressionado para baixo, enviando eletricidade para o motor que gira o cano rotativo. Então o zumbido suave da arma girando se transformou em um rugido de morte, as balas perfurando o metal fino dos veículos atrás dos quais os soldados e policiais de Yamato estavam se protegendo. Matvei fez uma varredura com a mangueira de bala, cortando tudo em seu caminho. Homens e máquinas foram dilacerados pelo grande volume de fogo. Os soldados Yamato não tiveram a chance de disparar um único tiro antes de serem picados na vida após a morte. O que em nome de Deus? Mike's exclamou ao ver a metralhadora Gatling cortar homens e tesouras semelhantes a máquinas no papel. Que demônios Ruteinos venderam sua alma para obter uma arma tão infernal? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.